Graça e paz, irmãos. Irmãos, que delícia isso aqui. Eu preciso me conter para poder falar aqui, irmãos, porque isso aqui para mim é uma alegria que enche o meu coração. O que é a reunião da igreja, irmãos? Nós não vamos à igreja para ser salvos, e também nós não vamos na igreja para garantir a salvação. A igreja é a reunião das pessoas que foram salvas por Cristo. A reunião da igreja é a reunião das únicas pessoas que são de fato felizes no mundo. A Assembleia dos Remidos é o encontro das pessoas mais felizes do mundo. A reunião da igreja, irmãos, para os crentes, é o ponto alto da semana. É o que há de melhor. Nós nos reunimos para adorar coletivamente aquele que nos salvou. Nós nos reunimos para nos estimarmos uns aos outros. Eu sei que vocês estão já tendo um grande prazer, mas eu que estou de frente olhando para todos, irmãos, vocês não têm a ideia de como que está o meu coração. De ver cada um de vocês, que há tanto tempo a gente não via. Irmãos, a gente ficou 6 meses sem se encontrar. E foi um tempo muito difícil para mim. Eu ainda tinha na minha casa um pedacinho da igreja. A família do Maurício, a Lu e a Bela estão ali, eles são meus vizinhos, são meus irmãos, eles foram o pedacinho da igreja que permaneceram conosco nesse tempo. Nós também temos o grupo dos pregadores aqui da igreja, nós estamos nos reunindo desde abril. A gente parou só algumas 3 semanas, quando a gente já viu que dava para voltar, a gente já voltou. Então esse tem sido, nesses últimos 6 meses, a minha igreja, a minha casa, alguns irmãos e alguns outros irmãos. Mas nada substitui isso aqui. A Assembleia Solene dos Remidos. Nada substitui isso aqui. Igreja virtual não substitui isso aqui. Paulo, quando diz para os irmãos, saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Para dar um ósculo santo tem que estar junto, no meu entendimento. Então, irmãos, quando na semana passada nós pudemos, pela graça de Deus, retornar aos nossos encontros, eu fiquei extremamente feliz. Regozijante, exultante de poder encontrar os irmãos aqui no domingo passado. Mas ao mesmo tempo, como eu já pude mencionar no próprio domingo, foi para mim muito doloroso voltar, muito frustrante, muito triste e preocupante. Porque a nossa igreja é tão grande, são tantos membros, e estamos há tanto tempo sem congregar. E quando liberou o culto, não veio ninguém. Quando as autoridades disseram que tinha que parar de reunir, nós como cristãos e portanto obedientes à lei, nós paramos. Em obediência às autoridades. E também porque não sabíamos como seria a situação. Mas quando as autoridades, as mesmas autoridades, autorizaram o retorno, com apenas 100 vagas, com uma igreja desse tamanho, sobrou lugar. E isso para mim, irmãos, foi uma grande tristeza. E um grande motivo de preocupação, irmãos, com a saúde espiritual da igreja. Com a saúde mental da Igreja de Jesus Cristo. E esta preocupação é que me levou ao texto que eu quero compartilhar com os irmãos hoje. Irmãos, toda vez que eu venho aqui à frente para pregar a palavra de Deus, para mim, é a coisa mais difícil que tem para se fazer. Porque eu estou diante da coisa mais séria que existe na terra. A palavra de Deus.
E eu estou diante das pessoas que custaram o sangue do Filho de Deus. Eu estou diante de pessoas que para Deus têm muito valor. E por isso, toda vez que eu venho aqui, irmãos, é com muito temor. E com muito tremor. E muita reverência que eu faço isso. Toda vez é difícil, mas hoje está sendo muito mais difícil, irmãos. Muito mais. Porque as coisas que eu tenho para falar, irmãos, são difíceis. Mas elas não podem deixar de ser ditas. Eu gostaria de abrir a palavra de Deus em Hebreus capítulo 10, versículo 25. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Não deixemos de congregar-nos. Congregar-nos é isso aqui que nós estamos fazendo agora. Não deixemos de congregar-nos como é o costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Como eu falei, irmãos, é com muita reverência que eu estou aqui. Todas as coisas que eu vou dizer em amor e por amor. Toda vez que uma pessoa vai pregar a palavra de Deus, ela não pode jamais tirar um texto fora do contexto. Porque isso é adulterar a palavra de Deus. E a coisa mais fácil que tem é você tirar um texto fora do contexto e você usar a autoridade da Escritura para impor a sua forma de pensar sobre os demais. Não é isso que eu pretendo fazer, irmãos. Então, eu preciso que vocês entendam em que contexto isso aqui foi escrito. A carta aos Hebreus é uma carta que foi escrita com dois propósitos. Exortar os hebreus ao crescimento na fé e encorajá-los em meio à tribulação que eles estavam vivendo. Quem são os hebreus? São os judeus que haviam crido no Senhor e que por terem crido estavam sendo mortos à espada. O nosso risco, irmãos, é de contrair um vírus e que pela matemática nós temos 99,5% de chance de sobreviver. Isso é matemática, você pega o número de mortes versus a quantidade da população, matematicamente falando, a nossa probabilidade de sobreviver a este vírus é de 99,95% de probabilidade. Esse é o risco que nós corremos. O risco que os hebreus corriam à época era de 100%. Você é cristão, passa na espada. Simples assim. E o que a palavra de Deus disse para os hebreus? Está muito perigoso agora, então acho melhor deixar de congregar. Não. A carta para eles foi assim: não deixemos de congregar-nos. Como é costume de alguns. Antes, irmãos, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia, com D maiúsculo, se aproxima. Que dia é esse, irmãos? Que dia é esse, com D maiúsculo? É o dia do Senhor. É o dia da volta do Senhor. O que o texto está nos dizendo? Não sou eu que estou dizendo, é o nosso texto, é a Bíblia, é a palavra de Deus. Que nós não devemos deixar de nos unir, como é costume de alguns. Antes, nós devemos nos exortar e nos encorajar uns aos outros, em qualquer tempo, mas principalmente quando nós percebermos que o dia está se aproximando.
Nós não devemos deixar de nos reunir em tempo algum. Mas principalmente, irmãos, quando nós começarmos a ver a figueira reverdecer. Eu sugiro que todos vocês ouçam o estudo do pastor Glenn de hoje de manhã sobre a figueira reverdecendo. Os sinais dos tempos. Quando nós percebemos que está próximo a volta do Senhor, aí sim que nós temos que congregar mesmo. Sem medo de errar, irmãos, eu digo para vocês que quanto mais próximo esse dia estiver, mais difícil vai ser congregar. Mas a orientação da palavra é clara, não deixemos de congregar. E como nós sabemos que o dia se aproxima? Irmãos, pela limitação do tempo, eu vou correr alguns textos aqui, eu vou dar a referência, vai ficar gravado, depois os irmãos podem consultar na Bíblia, mas nós estamos restritos no tempo, eu vou ter que correr. Tá? Mas prestem atenção na palavra, eu gravei aqui para anunciar para vocês. Como nós sabemos que o dia se aproxima? Os discípulos perguntaram isso para Jesus. Em Lucas 21, 7, perguntaram-lhe, mestre, quando sucederá isso? E que sinal haverá de quando essas coisas estiverem para se cumprir? Respondeu ele, vede que não sejais enganados. Ele começa assim. Vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo sou eu. E também chegou a hora, não os sigais. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. Aí olha o 10. Então lhes disse, levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares. Como nós sabemos que o dia se aproxima? Através da palavra do Senhor. Jesus chamou esses sinais aqui de princípio das dores. Princípio das dores, que dores? As dores de parto. A minha esposa está grávida, vai nascer o nenê agora em setembro, se Deus quiser. Ninguém viu a barriga dela, ela está frustrada por isso. Nossa, vai nascer o meu nenê, ninguém dos irmãos viu. Isso é uma tristeza muito grande para nós, irmãos. A minha esposa, ela gostaria de estar aqui. Ela queria estar aqui. Mas ela foi proibida de estar aqui. Ela é adulta. Ela sabe dos riscos. Ela fez os cálculos. Ela gostaria de vir comigo, mas ela não pode. Por quê? Porque não deixam. O princípio das dores, irmãos. O que é o princípio das dores? A mulher grávida, tem muitas aqui que já tiveram filhos, sabe o que eu estou falando. Quando vai chegando a hora do nenê nascer, começa a dar umas dorzinhas. Né, Débora? Você já teve isso 2 vezes. Começa a sentir uma dorzinha. Uma contraçãozinha aqui, outra aqui, e começa a aumentar. E vai aumentando. Nunca diminui, irmãos. Os princípios das dores, epidemias, terremotos, não vai melhorar, irmãos. Tem muita gente que está esperando melhorar para voltar a congregar. Eu lamento informar, não vai melhorar. Pode vir aqui uma vacina ali, outra ali, mas vai vir outro problema. É apenas o princípio das dores, e as dores só vão parar quando parir. Quando vier o novo céu e a nova terra. Então não espere melhorar para congregar, irmão. Hoje, basicamente, a pregação é mais para quem está em casa do que para quem está aqui, né? Mas, irmãos, é uma palavra de exortação a toda a igreja. Há 2 motivos principais, no meu entendimento, para a mornidão da igreja. 2 motivos. A apostasia e o medo. O que é apostasia? Apostasia é o movimento de falsos cristãos abandonando a igreja. Isso está previsto. Os apóstatas são aqueles esquentadores de banco, aquele que vai na igreja por obrigação. Ah, já fui, já fiz, já cumpri bati o cartão, já fiz minha obrigação. Agora eles encontraram a melhor das justificativas para não frequentar a igreja, o amor ao próximo.
Não, se eu for lá eu posso contaminar alguém, então eu amo o próximo, eu vou ficar em casa. Irmãos, como você acha que vai ser a perseguição dos cristãos em países cristãos, por exemplo? Vai haver uma redefinição do que é amor ao próximo, uma redefinição de cristianismo. Porque pensa assim, o Brasil, um país, 86% da população é cristã. Você sabe que vai ter perseguição aos cristãos no fim dos tempos. Como que num país onde 86% da população é cristã, os 14 vão perseguir os 86? Não, irmãos, não é assim que vai ser. Sabe o que vai ser? Eles vão redefinir o que é cristianismo, e os crentes genuínos serão classificados como extremistas, como radicais, como intolerantes. E os cristãos serão perseguidos pelos cristãos. Irmãos, está claro isso. Jesus Cristo foi perseguido, Jesus era judeu, ele foi perseguido por quem? Pelos judeus. E foi morto pelos gentios. O que está acontecendo, meus irmãos, é uma redefinição de conceitos que a Bíblia jamais redefiniu. Então a igreja precisa estar atenta. O pastor Glenn vem nos alertando ao longo dos últimos meses acerca da apostasia. Vocês lembram disso? Ele vem falando, quando voltar, pode se preparar. Vocês têm acompanhado ele falar isso. Em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3, vamos ler? 2 Tessalonicenses 2, versículo 3. Podemos ler do 1 ao 3, rapidamente. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Irmãos, o dia do Senhor, ele não acontecerá, de modo nenhum, ele não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Então a apostasia é um grande sinal, é outro sinal de que o dia se aproxima. A apostasia é muito triste, irmãos, ela é mesmo, mas ela também serve como uma purificação da igreja, e ela serve como um sinal evidente da vinda do Senhor, e isso deveria nos alegrar. Está mais perto o dia. Mas, irmãos, não é com os apóstatas que eu quero tratar nessa noite, eu quero tratar com os irmãos. Existe um outro grupo de pessoas que não têm frequentado aqui, mas que são crentes genuínos, irmãos. Que nasceram de novo, compreenderam o Evangelho, amam o Senhor, mas não estão vindo aqui por causa do medo. E é com esses que eu quero falar nessa noite. Como eu disse, a carta aos Hebreus é uma palavra de encorajamento. E nós estamos com a palavra de Deus aqui para nos encorajarmos, para nos admoestarmos uns aos outros em amor. Para esses crentes lá no tempo de Hebreus que estavam com medo da morte, e lembra, irmãos, a morte era pela espada, não é para um vírus, não, era espada, fogo, virar tocha. Ser jogado no Coliseu, como circo público. Essa era o risco do cristão naquele tempo. Para eles, foi dito que não era para parar de congregar, mas para fazer admoestações. E na mesma carta aos Hebreus, eu queria chamar os irmãos para dar uma olhadinha, Hebreus capítulo 2, versos 14 e 15. Hebreus 2, 14 e 15. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele, igualmente, participou para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo,
e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Jesus morreu para livrar todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão. O pavor da morte sujeita as pessoas à escravidão, meus irmãos. E é exatamente isso que nós temos visto, um mundo escravizado pelo pavor. O que eu tenho visto, meus irmãos, ao longo desses 6 meses? A facilidade do controle mundial. Pelo pavor. A população inteira do planeta está sob controle. Sem coerção, sem armas, apenas na mente. O pavor da morte escraviza uma pessoa, é o que a Bíblia diz. E como é que é esse processo de escravização? Muito simples, muito simples. Deus é justo, o homem é injusto. O diabo é o acusador. O diabo pega a lei de Deus e pega o homem, leva diante de Deus e fala assim, a tua lei diz isso. E este homem fez o oposto. Ele merece a morte. E realmente merece. É assim que o diabo age, escravizando as pessoas. E quando que esse julgamento, Deus com o homem injusto, quando que ele acontece? Qual é o gatilho para esse julgamento? A morte. Porque a Bíblia diz que aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, irmãos, é óbvio que o ímpio, ele deve sim viver apavorado. Ele deve temer mesmo. Não o crente. Cristo nos libertou desta escravidão. Ele assumiu a nossa culpa. Ele não nos inocentou. Não, ele é bonzinho. Não, ele falou, ele é pecador sim, mas eu vou morrer por ele. Pai, coloca sobre mim o pecado dele. Toda a sua justa ira contra o pecado, deposita em mim. Por quê? Porque eu o amo. Porque ele merece? Não, porque eu o amo. Ele pagou a nossa conta e nos justificou diante de Deus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Ele levou sobre si o nosso pecado e ainda nos deu a sua justiça. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras, nós, a igreja, fomos sarados. Aquele que não conheceu o pecado, Jesus, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. O acusador não tem mais do que nos acusar. Deus amou o mundo de tal maneira, irmãos, que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê tenha o quê? A vida eterna. Sabe o que é uma vida eterna? É uma vida que não acaba. É desta maneira
que Ele livra-nos da escravidão pelo pavor da morte, nos dando a vida eterna. O pavor dos ímpios pela morte é absolutamente coerente com a realidade deles, mas com os crentes não pode ser assim. Não deve ser assim. Medo da morte para quem tem a vida eterna é incoerente. É a mesma coisa que você falar que o fogo é frio, que a água é seca. É incoerente. Eu gosto muito da frase de Jonathan Edwards. A terra é o único inferno que os cristãos irão suportar e o único paraíso que os ímpios irão desfrutar. Lógico, o ímpio está aqui, é o paraíso dele, ele não quer morrer mesmo. Agora o crente, meu irmão, isso aqui é um inferno. Fala sério. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? É o próprio Cristo que pergunta, crês isto? Se você crê, meu irmão, você tem a vida eterna. Ainda que morra, viverá. Louvado seja o nosso Senhor. Não temos que temer a morte, irmãos. O medo da morte é uma incoerência para quem tem uma vida que é eterna. E eu quero fazer aqui só uma observação importante, tá? Não é porque nós não tememos a morte que nós vamos ficar flertando com ela e que nós devemos buscá-la. Não é isso, irmãos. Né? Se você tem comorbidade, toma cuidado, usa máscara, passa o álcool, se alimenta bem, toma sol. Mas sem pavor, irmãos. E se você não tem comorbidade, da mesma maneira, usa máscara, usa o álcool. E vai pregar para o teu irmão. Porque isso é amor. Não é você ficar na sua casa. Segunda Timóteo capítulo 3. Versículo 1 a 5. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigo dos prazeres que amigo de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Irmãos, essa é a característica dos homens dos últimos dias. Alguém tem alguma dúvida que nós estamos nesses dias? Agora, eu quero chamar a atenção para os irmãos para uma coisa aqui. Nós queremos saber se nós estamos perto dos últimos dias, né? E que os últimos dias serão realmente difíceis. E aí é interessante que Paulo, quando escreve aqui para Timóteo, ele diz assim: sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Por quê? Porque vai ter epidemia, porque vai ter guerra, porque vai ter desemprego, porque vai ter fome? Não, não é por causa disso, não. Todas essas coisas vão ter mesmo, o Senhor falou que vai ter. Mas não é isso que torna os últimos dias difíceis. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis por causa dos homens. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão isso, isso e aquilo. É isso que dificulta os nossos dias, meus irmãos. Eu não estou negando a existência desse vírus. Ele é real. Mas não é ele que torna a nossa vida difícil. São os homens. E o muito interessante no versículo 5, ele diz ali:
que os homens dos últimos tempos, eles têm forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Ele vem com uma cara boa. As coisas chegam pra gente maquiadas. Oh, que lindo. Irmão, sabe o que é um sofisma? Sofisma é quando você pega uma verdade para estabelecer uma mentira. O vírus é uma verdade. Não dá para negar. O problema é o sofisma. O problema é o que estão fazendo com ele. Na cabeça do mundo. Nunca ninguém vai te passar uma nota de 100 reais falsificada. Nunca ninguém vai te passar uma nota de 100 reais vermelha. Ela vai ser azulzinha. Hoje de manhã, o pastor Glênio pregou aqui, mas na capa do boletim ele escreveu um texto que não vai dar para ler tudo pelo nosso tempo, mas eu vou ler só o comecinho. Presta atenção no que está escrito aqui. E a capa do boletim é a iminência do retorno. O título. Está escrito assim: o mundo jaz no maligno. O maligno é o pai da mentira. A mentira só tem calibre se estiver recheada com alguma verdade. Os absurdos não pegam porque são aberrações. A boa mentira é aquela que tem certa lógica e vem vestida com uma roupagem de veracidade. O maligno só trapaceia se apresentando como anjo de luz. A cultura fake é tecida nas oficinas dos filhos das trevas, mas vem com um certo brilho para pegar tonto. A luz de uma verdade misturada com a falsidade pode ofuscar os olhos incautos dos ingênuos que dormem de touca. Porém, tenho visto muita notícia falsa com cara de legítima, tomando o tempo e a atenção de uma multidão de gente ilustre. O primeiro ponto que Jesus falou aos seus discípulos quando esses perguntaram sobre a sua segunda vinda foi: vede que ninguém vos engane. Então, ele disse que haveria uma enxurrada de falsos profetas e falsos cristos ou cristãos que enganariam a muitos. Não há dúvida, irmãos, que esse tempo já chegou e tem trazido muita confusão à igreja. Depois vocês terminam de ler o artigo em casa. Um sofisma é quando você pega uma mentira, uma verdade para estabelecer uma mentira. É isso que está acontecendo. E eu repito, meu irmão, nós não estamos negando o vírus, ele resiste. O problema, eu só estou aqui alertando a igreja contra o sofisma de Satanás. Porque o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás. Com todo o poder e sinais e prodígios da mentira e com todo o engano de injustiça. É o que diz a Bíblia. A minha avó faleceu com esse vírus, 88 anos, bem de idade, obesa, idosa, hipertensa, diabética, uma série de coisas. Insuficiência renal. Irmãos, eu queria que vocês vissem como é que foi o sepultamento dela. Primeiro, tudo às pressas. Não pode ter velório. Correria. O carro chega, os caras passaram álcool no pneu do carro. Aí eles retiraram o caixão lacrado. O meu avô, 70 anos de casado, não pôde vê-la. E às pressas, em 5 minutos, enterraram. Os funcionários pareciam funcionários da Chernobyl. Com roupa branca, só o olho para fora. Aquela máscara assim. Em cima, assim, tinha uma folha com um monte de letra miúda, o nome dela e tudo mais. Tudo pequenininho. E desse tamanho, Covid. E eu pergunto, irmãos, um vírus que é transmitido via aérea, pela respiração, como é que um morto consegue transmitir? Pelo pavor, irmãos. Pelo pavor que se instala, nós, como seres humanos, deixamos de raciocinar. E a gente começa a agir sem pensar. Sepultar um doente como se ele fosse um lixo radioativo.
e falar que isso é um ato de amor? E aqui eu quero que fique bem claro, irmãos, eu não estou aqui me lamentando porque é minha avó, não. Não é isso que eu estou indignado. Eu estou indignado com o mundo caindo nessa narrativa. A reunião da igreja ter só 1 hora, eu estou correndo aqui porque a reunião é só 1 hora. Faz sentido isso, irmãos? O vírus ele fica inativo na primeira hora, a partir de 1 hora e 1 minuto, agora eu vou pegar. Você percebe, irmãos, que nós somos levados... nós somos levados a agir sem pensar. Como o Hildo mesmo mencionou aqui na manhã, faz algum sentido o casal dorme na mesma cama, vem no mesmo carro, senta aqui, ô irmão, senta aqui, senta lá. O pavor da morte faz as pessoas deixarem de raciocinar. E nós, como igreja, não podemos fazer isso. Porque nós, irmãos, temos a mente de Cristo. Nós somos o último resquício de sensatez em cima desse planeta. Um amigo me chamou para jantar sexta-feira na casa dele. Sexta-noite. Aí na sexta de manhã eu estava tomando café com meus filhos. Falei, filhos, hoje à noite nós vamos jantar lá na casa do tio. Aí o Davi perguntou, mas a gente vai também, papai? Eu falei, claro, filho. Todo lugar que a gente vai, todo lugar que o papai vai, você vai junto. Sempre você vai junto. Ele falou, só na igreja que não, né, papai? Irmãos, faz sentido para você, uma criança, o ser mais saudável que existe, não poder frequentar a igreja, irmão? Eu não estou aqui incitando a igreja à rebeldia. Nós não vamos fazer isso. Eu estou conclamando aos irmãos para se colocarem diante do Senhor, para que o Senhor traga luz a este assunto, e nós enxerguemos as coisas como elas são, e não como o mundo diz. Eu vou ler bem correndo aqui um texto, mas eu não posso deixar de ler. Quando Deus queria tirar o povo de Deus, o povo era escravo no Egito. E o Senhor queria tirar o povo para adorá-lo no deserto. Primeira coisa, Moisés vai lá e fala com o faraó, que é uma figura de Satanás. O Egito é uma figura do mundo, vocês sabem. O faraó fala assim, pode adorar, mas adora aqui mesmo, não vai lá não. E tem um momento em que eles querem, e o faraó endurece o coração e não deixa o povo ir. Uma hora Moisés se apresenta diante de faraó e diz assim, assim diz o Senhor, Deus dos Hebreus, até quando você vai se recusar, se humilhar diante de mim? Deixa aí o meu povo para que me sirva. Moisés falou isso para o faraó. Aí um pouquinho mais para baixo, esse texto está em Êxodo 10, depois vocês leiam em casa, Êxodo 10. No 7, os oficiais de faraó chegam para ele e falam assim, até quando, faraó? Esse homem vai ser cilada para nós? Deixa aí os homens para que sirvam o Senhor seu Deus. Você não está vendo que o Egito está arruinado? Então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de faraó, e o faraó disse assim, ide servir ao Senhor vosso Deus. Porém, quem vai? Aí Moisés respondeu, vamos nós, os nossos jovens, os nossos velhos, os nossos filhos, as nossas filhas, os nossos rebanhos, os nossos gados, todo mundo vai. Nós vamos, porque temos de celebrar uma festa ao Senhor. Porque a igreja é festa dos remidos. E aí, o Satanás, né, Faraó, falou assim, seja o Senhor convosco, caso eu vos deixe ir e as crianças. Vede, pois tendes conosco más intenções, não há de ser assim. Ide somente vós, os homens, e servi ao Senhor. Irmãos, a luta que nós estamos vivendo aqui é espiritual. Faraó não queria deixar as famílias adorarem. Vai um, vai outro, adora aqui mesmo. No meu entendimento, irmãos, é exatamente a mesma coisa que nós estamos vivendo. É a repetição. Mais uma vez, nós não estamos aqui negando o vírus. Ele existe. A gente deve tomar alguns cuidados. Mas o que é tomar cuidado? Fazer isso que nós estamos fazendo. Usa uma máscara, usa um gel. Lembra de não pôr a mão nos olhos.
Lembra de não colocar o dedo no nariz, na boca? Só isso. Simples, básico. Não precisa apavorar. No Brasil, eu dei uma olhada hoje. O registro é de 130 mil mortos. É triste. Se é que de fato são 130 mil, mas vamos assumir que são. E a população do Brasil é 210 milhões de habitantes. Essa proporção é de 0,06%. Ou seja, 99,94% da população está ok. A probabilidade da gente... Vamos supor que dobra isso, né? Então, em vez de 99,94, é 99,90. A probabilidade da gente passar por isso, tranquilamente. Quais eram as probabilidades dos hebreus, irmãos, na época? Se encontrasse uma reunião como essa aqui, tranca a porta lá, entra com a espada e não sai ninguém vivo. Qual que era a probabilidade dos hebreus? E qual que foi a orientação da palavra, irmãos? Não deixemos de congregar-nos. Nesse tempo, irmãos, de loucura, de insanidade, a igreja, a reunião da igreja, é o lugar para nós nos encorajarmos uns aos outros, nos estimarmos uns aos outros, nos estimularmos uns aos outros, irmãos. Aqui é o lugar onde nós vamos ouvir a verdade. Aqui é onde nós vamos ter amor de verdade. Não lá. E eu quero concluir dizendo o seguinte, eu sei, irmãos, principalmente os que estão em casa, eu sei, irmãos, que muitos de vocês pensam diferente de mim. Eu corro o risco de muita gente, inclusive, estar me odiando pelas minhas palavras aqui. Mas foi assim com os profetas também. Foi assim com Jesus. Foi assim com os apóstolos. Não estou aqui, meus irmãos, preocupado com a minha reputação. Minha reputação foi crucificada naquela cruz. Eu estou consternado com a igreja, irmãos. Com a realidade, não da nossa comunidade aqui, a igreja de Jesus Cristo no mundo. O Brasil, 86% cristão. Acuados. Que cristianismo é esse, meus irmãos? E eu também não estou aqui, irmãos, para impor a minha vontade. Se alguém pensa diferente, eu não quero que você mude a sua ideia e eu que... Não é isso. Mas uma coisa que nós não podemos fazer, irmãos, é também assim, não, você pensa assim, eu penso assado e cada um fica na sua. Esse é o pensamento do mundo. O mundo que relativiza tudo. Nós, irmãos, nós temos que pensar concordemente no Senhor. Quando Paulo escreve para os filipenses, ele diz assim, eu rogo a Evódia e rogo a Sintique, duas irmãs que estavam divergindo. Ele diz assim, eu rogo a Evódia e rogo a Sintique que pensem concordemente no Senhor. A reunião da igreja não é um assunto trivial, é de suma importância no coração de Deus. Portanto, irmãos, não pode eu pensar assim, você pensa assado. Nós temos que nos colocar, irmãos, diante do Senhor, em oração, pedindo para que o Senhor ilumine o nosso entendimento. Para que nós todos, como corpo, pensemos concordemente no Senhor acerca deste assunto. O mundo inteiro está dizendo, isole-se. Mas o que diz a palavra de Deus? Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações. Tanto mais quanto vedes, irmãos, que o grande dia se aproxima. Amém? Vamos orar? Pai, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor abra o nosso entendimento. Que o Senhor nos livre de qualquer tipo de cisma, de qualquer tipo de divisão, de qualquer tipo de racha. Mas que o Senhor, mediante a Tua palavra, o Senhor nos leve a pensar concordemente sobre este assunto. Te agradeço, Senhor, pela vida de Cristo, que morreu em nosso favor, para destruir o diabo e livrar todos aqueles que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão. Eu te louvo, Senhor, porque o Senhor nos amou de tal maneira
que o Senhor mandou o seu Filho morrer no nosso lugar para que nós tivéssemos uma vida que é eterna e nunca mais vai acabar. Eu peço, meu Pai, que se algum irmão está aterrorizado com a morte, que o Senhor faça uma visitação especial a este irmão, revelando a obra de Cristo em favor dele. Que ele sinta a paz que excede todo entendimento, meu Pai. E ele possa desfrutar da vida eterna já, desde agora. E se tem algum ímpio, meu Pai, que ainda não te conhece, que ele venha beber da água de graça que o Senhor Jesus deu. Concede, Pai, o arrependimento, para que ele creia e também possa usufruir da mesma delícia e da mesma paz que nós hoje podemos usufruir pelos méritos do nosso Senhor Jesus Cristo. Abençoa a tua igreja, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. A Livraria PIB Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs das mais de 5.000 mensagens ministradas na Primeira Igreja Batista em Londrina. Visite a Livraria PIB Londrina e conheça ainda mais. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta, das 13h30 às 18 horas. Endereço na Avenida Paraná, 76A, próximo ao Calçadão, bem no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 ou acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br.